inédito, né? Eu e Andrés estamos ministrando na primeira sexta-feira profética do ano, é algo inédito, irmão. Não sei para você, mas para mim é, pelo menos. Sabe, queridos, eu não sei se você está empolgado com a palavra de Deus, mas sabe, essa palavra pode mudar a sua vida, ela pode transformar o seu ano. Bota aquela imagem, por favor, do 2025, o ano do inédito. Deixa ela aqui, por favor, Hugo. Olha, sabe, eu quero ministrar hoje à noite, rapidamente, a gente tem 30 minutos apenas, mas uma palavra que está no meu coração já faz alguns dias, é sobre mentalidade, sobre como a gente encarar esse tempo que a gente está vivendo. Sabe, queridos, eu não sei se você sabe disso, mas nós estamos no tempo do fim. Ávila, vamos comigo, eu preciso de você, flui aí. E sabe que muitas pessoas elas têm naufragado na fé, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da quantidade de pensamentos errados que carregam. Muitas pessoas têm naufragado na fé por causa disso, dos seus pensamentos, daquilo que tem alimentado. Sabe, tem muita gente que pensa certo, ou melhor, crê certo, mas pensa errado. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Como assim? Ela até crê que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar, mas na hora que está prestes a receber o seu milagre, receber a sua cura, a mente começa a dizer: ei, rapaz, talvez não seja assim, não vai ser por aí, você não vai conseguir. E aí ela começa a alimentar aqueles pensamentos. E sabe, queridos, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que está aqui dentro, por mais que a gente tenha palavras da fé, quem sabe que o Verbo da Vida é considerado uma igreja da palavra da fé, da palavra revelada. Nós temos o Rema, nós temos escola de ministros, nós temos escola de missões, nós temos tanta palavra, nós temos tanto conhecimento, mas se a gente não conseguir fazer com que isso se transforme em um pensamento alinhado com aquilo que nós temos recebido e aquilo que sai da nossa boca, a gente não vai chegar muito longe. Sabe, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, você não precisa abrir, a gente correr com o tempo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. No entendimento bíblico, o coração é onde estão as emoções, é onde estão os sentimentos, é onde estão os pensamentos. E a Bíblia diz sobre tudo. Sobre tudo significa o que para você? Sobre tudo. É óbvio. Então, sobre todas as coisas, o centro das emoções, guarda esse lugar, coração, emoção, vontade. Nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Sabe, queridos, fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Eu vou dizer de novo, fazer a coisa do jeito errado se torna a coisa errada. Sabe, existem vários tipos de mentalidade e eu quero tratar apenas de 3 rapidamente. A primeira delas é a mentalidade de fuga, porque eu não sei você, mas tem muita gente que está em uma mentalidade de fuga, está em um relacionamento saudável, em vez de desfrutar desse relacionamento, está sempre tentando provar para aquela pessoa que perdeu o quão bom você era, o quão bom você tinha de qualidades. É uma pessoa que está em uma igreja desfrutando de um lugar incrível, de uma graça poderosa, mas está sempre tentando mostrar para a antiga igreja o quão bom você era, quanto talento você tinha, o quão valoroso você era. É sempre uma pessoa que está tentando fugir de um passado. Aleluia. Eu não sei se você já viu, passou por isso, ou já conhece alguém que vive essa mentalidade de fuga. Eu não sei se você vê aqueles filmes, ou melhor, jornais, né? Sempre passam aqueles imigrantes que estão fugindo pelo México, não sei o quê. Eles sempre estão fugindo de uma história triste que deixaram para trás. Eles nunca você vai ver um imigrante daquele, seja mexicano, seja brasileiro, seja o que for, passando por aqueles coiotes, dizendo, não, eu estou indo construir uma história nos Estados Unidos. Ele sempre está tentando fugir de uma história triste que viveu no Brasil, no México, na Venezuela, seja onde for. É alguém que está em um lugar bom, mas sempre está tentando fugir de algo que viveu no passado. Mentalidade de fuga. Se você não entender de vez ou de verdade essas coisas, aquilo que tem tentado tirar você desse lugar. Quantas pessoas saíram da nossa igreja porque elas estavam apenas tentando fugir de um lugar que não foram bem aceitas, que não foram bem entendidas? Quantas pessoas? Eu tenho certeza que você já conversou com alguém que teve essa situação. Mas sabe, se a gente não entender que de fato
Jesus veio para tirar toda essa circunstância da nossa vida, meu irmão, a gente não vai chegar em um bom lugar. 2025 não será o ano do inédito na nossa vida. Amém? Porque não podemos construir o novo olhando para o velho. A Andressa falou agora sobre o odres, e ela botou até aquela imagem. Sabe, as coisas velhas já se passaram, em Cristo Jesus tudo se fez novo. Você não pode construir o novo olhando para o velho. Você não pode construir uma nova história olhando para a velha que você deixou para trás. Não podemos construir nada novo em cima do velho, meu irmão. Amém? Outro tipo de mentalidade que tem assolado muito o povo cristão é a mentalidade ansiosa. Tem tanta gente ansiosa com o gigante que vai enfrentar amanhã, na segunda-feira, que esquece que tem gigantes nesse momento tentando frustrar e roubar a palavra que você está recebendo aqui hoje à noite. Tem pessoas que estão ansiosas pela próxima estação e não conseguem desfrutar dessa que está vivendo agora. Tem tanta gente ansiosa pelas próximas batalhas que não consegue desfrutar da graça e do favor de Deus para viver aquilo que você está vivendo agora. Mentalidade ansiosa. E aí eu li um livro há um tempo atrás, eu amei um textozinho, eu anotei aqui, ó. E o autor dizia mais ou menos assim: o problema da gente viver sempre com a expectativa para o futuro é que quando aquilo que era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente esperando o próximo futuro chegar. Isso é forte. A gente sempre está com essa expectativa. Quem trabalha sabe disso, né? Todo mundo está esperando o sábado, né? Eita, sábado, meio-dia. A gente trabalha, a gente sabe disso. O pastor Sueldo lá na feira, eita, sábado, 4 horas da tarde, quando acabar a feira, eu vou para casa. E aí, segunda-feira, e aí o fim do mês para receber o salário. A gente sempre está nessa expectativa para o próximo futuro. Só que essa expectativa rouba muitas das vezes a graça e o favor da gente ver aquilo que a gente está vivendo agora. Sabe, o inédito não começou hoje, dia 3, começou dia 31. Na virada do ano, quando virou, já começou o inédito. Você já teve o inédito dia 1, dia 2, dia 3, e assim sucessivamente, meu irmão. Sabe, tem tanta gente que está vivendo uma estação que sonhava com ela, mas não consegue desfrutar porque já está sonhando numa próxima. Tem tanta gente que está vivendo um romper que não consegue ver esse romper porque está com expectativa no próximo romper. Essa mentalidade ansiosa se consome pelas próximas batalhas e a gente vai sempre vivendo esse corrida dos ratos, né? Que o pessoal fala aí no mundo corporativo. É trabalhar para viver, pagar a conta, voltar, trabalhar de novo, pagar a conta, voltar, e a gente está sempre, e as coisas passando, e a gente esfriando, a gente vem para a igreja, parece que estamos vindo para um velório, né? Porque a gente está sempre nessa expectativa, eita, amanhã, sábado, vou ter que ir para a feira, vou ter que fazer isso, vou ter que ir, rapaz, tem que lavar o carro, tem que cuidar disso, tem que limpar o quintal, tem que fazer não sei o quê. E muitas das vezes a gente não desfruta daquilo que Deus tem para a gente, porque a gente está vivendo esse tipo de mentalidade ansiosa. Amém? Eu anotei isso aqui, foi uma frase que subiu ao meu coração, que é o seguinte: se a expectativa pelo próximo romper rouba de você a alegria e a gratidão de tudo que você está vivendo, você vai sempre estar perseguindo algo que nunca chega. Se a gente fica nessa expectativa de sempre querer algo, a gente nunca vai desfrutar daquilo que a gente já tem. Amém, irmãos? É sexta profética, viu? Eu tenho plena certeza de que Deus está tentando abrir a sua mentalidade para que você possa viver em 2025 algo inédito. Se a gente não aplanar o caminho, se a gente não fundamentar bem o lugar que a gente vai correr em 2025, de nada vai acontecer. Você vai chegar em 31 de dezembro de 2025 e dizer, não foi tão inédito assim. Porque eu tenho plena certeza que das 200, 300 pessoas que vêm aqui no domingo à noite, muitas delas estão com esse mesmo comentário sobre upgrade. Muitas delas chegaram 31 de dezembro dizendo, eu não vivi esse upgrade todo aí não. Não foi esse upgrade, não foi só um upgrade. Sabe, queridos, se você não pegar e não fundamentar tudo aquilo que você tem sido liberado sobre a sua vida nesse lugar, nesses dias, você vai chegar ao final do ano mais frustrado do que você começou. Outro tipo de mentalidade que tem roubado a fé e frustrado os pensamentos das pessoas é uma mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez.
sobre toda promessa que Deus fez, se eu olhasse para mim e procurasse no espelho os recursos para aquele comissionamento, eu me frustraria, sabe, meu irmão? Foi assim com cada herói da fé. Deus chama Moisés e Moisés diz: Senhor, mas quem sou eu? E sabe a resposta de Deus para Moisés é: eu estarei contigo. Talvez Moisés quisesse ouvir que o Senhor dissesse para ele: ah não, Moisés, você é o cara, você foi preparado para esse tempo, você viveu 40 anos se preparando para esse tempo. Mas não, Deus disse para ele: Moisés, em outras palavras, eu sei que você não tem habilidades para fazer aquilo que eu te chamei para você fazer, mas eu estarei com você. Independente de qualquer situação, Ele estará conosco todos os dias. A mentalidade de escassez olha tudo através da perspectiva de falta. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, é grande demais. Ou você acha que esse tipo de pensamento não passa pela diretoria da igreja quando olha para um lugar como esse? Rapaz, é grande demais. Mas eu sou eu que já compartilhou aqui várias vezes sobre isso. Parece grande demais, falta gente demais, é recurso de menos. E se a gente parar para olhar no como vai ser, a gente perde o quem. Como vai ser? Rapaz, como eu não sei, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Como vai se sustentar? Como eu não sei, mas quem prometeu, Ele vai suprir todas as necessidades. Porque muitas das vezes o como tem roubado da gente o quem. Como vai ser? Como vai acontecer? Como eu vou fechar um mês? Como essas coisas vão acontecer? Como vai se sustentar? Como vai se manter a escola de ministros, a escola de missões? Como vai ser o Rema em 2025? Como eu vou pagar? Meu Deus, como eu vou pagar? O como está roubando da gente o quem. Porque não importa. Como vai ser? Não sei. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Se Ele disse, vai acontecer. Abraão também não sabia. Deus disse apenas uma palavra: saia da terra, do meio da sua parentela, que eu vou te guiar. E ele foi obediente. Pedro também não sabia. Pedro, quando Jesus chama ele para vir para fora do barco, a Bíblia diz que Jesus ia sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, sou eu, vem. E ele bota o pé para fora do barco e começa a andar sobre algo sobrenatural, meu irmão. Irmãos, vamos ser sinceros, naturalmente falando, Lázaro poderia ressuscitar? A Bíblia diz que já faziam 4 dias, já estava fedendo. Só que Jesus dá uma palavra e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro foi. Muitas das vezes a gente está nessa mentalidade: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, é grande demais. Senhor, esse negócio não é para mim não. Às vezes a gente tem algo no coração, missões no coração, de ir para outra nação, de ir para outro país, de às vezes até para ir para outra cidade, não precisa nem ser para outro país, que é algo maior e talvez não seja para você, mas para outra cidade. E a gente fica: Senhor, como vai ser? Porque eu não tenho os recursos para viver isso. Mas sabe, Pedro, ele não olhou para ele não buscou nele, ele disse: Senhor, se és tu, me faz ir até você. Porque se ele olhasse para ele não disse: Senhor, eu quero ir. Não, ele disse: Senhor, se és tu. E o Senhor disse: vem, Pedro. Amém, irmãos? O Senhor está tentando levantar a nossa expectativa e mudar a nossa mentalidade para que a gente possa viver um 2025 diferente. Talvez você diga: quem eu vou pedir sabedoria? E a Bíblia diz que Deus fala lá em Tiago, né? Peça a Deus que Ele dá liberalmente. O que você precisa? É recurso financeiro? Para quem eu peço? A Bíblia diz que todo o metal e toda a riqueza escondida foi escondida por Deus. Preciso de sabedoria, para quem eu peço? A Deus. Irmão, irmão Luiz, os dias são maus. Para quem eu corro? Para Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então tudo que você precisa está em Deus.
Uma mentalidade redimida, ela olha para as coisas numa perspectiva não da terra, mas do céu. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Então, independente do cenário que você esteja vivendo, talvez você possa dizer para mim: Luiz, você não sabe o que eu estou passando. Eu digo, nem eu, nem você sabe o que eu estou passando. Mas independente do cenário que você esteja vivendo, independente da situação que tenha se levantado na sua vida, nesse princípio de ano, deixa eu te dizer, Deus é maior do que todas as coisas. E muitas das vezes nós temos reduzido Deus ao Deus das coisas difíceis. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Não limita Deus do impossível às coisas difíceis. Ah, é difícil. Mas Ele é o Deus do impossível. Quando dizem não dá, Ele diz eu só estou começando. Quando diz não tem jeito, Ele diz a última palavra continua sendo minha, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. A única coisa que a gente precisa ter é a nossa mentalidade alinhada com aquilo que sai da nossa boca. Ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você pedir vai acontecer. Se eu estiver em ti e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você disser vai acontecer. Amém? Pega essa chave, irmãos. As nossas batalhas quase sempre são vencidas na mente. Quase sempre. Porque a mente trabalha desse jeito. A mente, ela forma um cenário e a partir do momento que ela forma aquele cenário de escassez, de fuga, de algo errado, você começa a alimentar-se daquilo que a sua mente produziu, e aí você começa a cair no coração, e aquilo vai se tornar uma raiz de qualquer coisa, seja de escassez, seja de fuga, seja de impossibilidade, porque você aceitou aquele pensamento. Por isso que é tão importante a gente cuidar daquilo. Margaret Thatcher, não sei se você já ouviu falar, ela foi uma das políticas mais importantes do mundo contemporâneo. Ela disse em um dos seus discursos, na verdade essa citação não é dela, é de outro autor chamado Frank Outlook, mas ela disse em um dos seus discursos, e isso ficou gravado, e ela diz mais ou menos assim, cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois eles se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Forte isso, né? Não sei se você entende que o seu destino ele está alinhado em uma cadeia que começa nos seus pensamentos. O que eu penso transforma o que eu falo modela as minhas ações modelam os meus hábitos modelam o meu caráter modela o meu destino. É muito forte isso. Mas sabe que a Bíblia diz isso, que a gente precisa renovar. A Bíblia chega a dizer sobre metanoia, a renovação da nossa mente. Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. É loucura a gente ouvir uma citação dessa da Margaret Thatcher ou do Frank Outlook, seja lá quem for, mas a Bíblia já falava sobre isso anos-luz. Ela diz lá em Provérbios 23:7, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Você não pode ser apenas filho, você precisa se ver como filho. Não adianta você apenas ser servo, você precisa se enxergar como servo. Porque eu não sei você, irmãos, mas eu não peço para abrir a geladeira na casa do meu pai. Eu abro a geladeira. Eu não peço, por favor, para sentar no sofá na casa do meu pai. Eu sento no sofá. Porque essa filiação me fez filho. Então eu não peço as coisas como favor, eu acesso como herança. Então a partir do momento que você entende que você é filho, você vai parar de pedir as coisas para Deus como favor e vai acessar como herança. Eu posso não porque eu acredito que sim, mas porque Deus disse que era possível. Renovação, mente redimida, mentalidade redimida. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que enquanto o filho é menino, de nada difere do escravo, até que ele chegue à sua maturidade, então ele poderá acessar toda a herança. Esse texto basicamente ele quer dizer que enquanto você não tiver maturidade suficiente, Deus ele não vai poder te alcançar.
você não vai poder acessar não é porque Deus não possa te liberar para você, é porque você não tem maturidade suficiente para acessar aquilo que Ele tem para você. Vamos ser honestos, pastor Sueldo, pastor Pedro, você não vai dar um carro a uma criança de 10 anos. É seu filho, ele merece, mas você vai dar? Não vai dar. E por que você não vai dar? Porque ele não tem maturidade suficiente para receber aquele carro. Por mais que ele seja seu filho, por mais que um dia aquele carro, se você não vender, vai fazer parte da herança dele, ele não tem maturidade para dirigir aquele carro. E a Bíblia, ela trata sobre isso. Se a gente não for maduro o suficiente, a gente não vai desfrutar das promessas e da plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Não adianta, pode passar 10 anos você no mesmo canto, se você não mudar a sua mentalidade, nada vai mudar. Entra ano, sai ano, a gente continua falando a mesma coisa, renovação da mente, renovação da mente. Aí muitas pessoas podem dizer, mas para que isso? Não precisa disso, sabe o que não precisa? É metade do seu salário está indo para a farmácia, isso é o que não precisa. É passar ano após ano e você com a mesma carnalidade, com a mesma atitude de sempre, isso é que não precisa. Se a gente não renovar a nossa mente, meu irmão, nada vai mudar. Amém. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. Eu vou dizer de novo, a mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções, elas vão fazer parte da sua jornada de fé, mas elas não podem, ou melhor, elas não podem ser elas que dominam e governam o seu caminho. Irmãos, vamos ser sinceros, se dependesse dos discípulos, Lázaro não teria ressuscitado. A Bíblia conta que Jesus ia por um caminho e ele quase foi apredejado, né? E os discípulos chegam para ele, Senhor, já faz 4 dias, Lázaro está morto, vamos deixar essa ideia de lado. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas a Bíblia fala que João, aquele que nasceu do ventre estéril de Isabel, aquele que... Meu Deus, isso é forte demais. Aquele que preparou o caminho para o Messias, aquele que disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. A Bíblia diz que João estava preso e ele mandou 2 dos seus discípulos ir a Jesus e pergunta a ele se ele é o Messias. Não, João, aquele que abriu o caminho no meio do deserto, chega a duvidar se de fato Jesus era o Messias. E por que ele duvidou? Porque ele estava preso e as informações que chegavam para ele eram o seguinte, João, Jesus está andando com pessoas que talvez o Messias não andaria. Ô João, ele está sentando com pessoas que talvez o Messias não andaria. Ele chamou um coletor de impostos até para ser seu discípulo. João, irmãos, primo de Jesus, filho de Isabel, chega a duvidar se de fato Jesus era o Messias. Amém? Tem pessoas que passam o tempo todo só falando de problemas. É problema para cá, é problema para lá, é o dia inteiro. Eu te pergunto, essa pessoa vai viver milagre ou problema? Se você falar sobre romper, se você pensar em romper, você vai viver um romper. Se você falar sobre milagre, se você pensar em milagre, se você respirar milagre, você vai viver um milagre. Alguns podem dizer, irmão Luiz, isso é positivismo. Não, irmão, isso é coerência. Se eu quero viver um milagre, eu preciso falar sobre um milagre. Quantas pessoas que estão prestes a se divorciar no seu casamento, elas já planejam o próximo cenário? Como vai ser? E como vai ser com as crianças? Com quem fica a empresa? Como eu vou dizer isso aos meninos? Como vai ser? Em vez de gastar esse mesmo tempo que está pensando como vai ser esse próximo cenário, gerando o próximo milagre. Senhor, a gente não consegue mais. Pai, nos cerca de pessoas com conselhos de sabedoria. Senhor, o Senhor é o Deus da segunda chance. Nos dá uma segunda chance. Senhor, ajuda. Eu não consigo mais. Eu quero o meu casamento de volta, restaurado. O mesmo trabalho que dá para pensar errado é o mesmo que dá para pensar certo. Eu estou terminando, mas eu quero rapidamente falar que a primeira conferência foi no Jardim do Éden. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6
que se reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e dissemos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Jesus no capítulo 6, e a Bíblia diz que depois a serpente chegou para Eva e com uma sugestão disse a Eva: se você comer do fruto, você será como Deus. A loucura, irmãos, que ela já era como Deus, ela tinha livre acesso ao Pai. Sabe que isso nos traz uma lição? Quando você não sabe quem você é, você acaba perdendo tudo que você já tinha. Quando você não sabe quem você é em Deus, você já acaba perdendo tudo que você já tinha. A mesma coisa acontece com Jesus na primeira visitação de Satanás a ele. Assim que Jesus vai para o deserto, a Bíblia diz que Satanás chega para ele e disse: se tu és filho de Deus, uma sugestão novamente, transforma essas pedras em pães. Se Jesus, irmãos, foi tentado nos seus pensamentos com uma sugestão, que dirá eu e você? Imagina eu e você. Então, meu amado irmão, minha irmã, 2025 começou, a largada foi dada. É o ano do inédito. É o ano do inédito. Mas se eu e você não levantarmos a nossa expectativa, não entendermos que passa tudo por aqui, nós vamos chegar no meio do ano, no final do ano, frustrados. É o primeiro culto do ano. A gente está ali, na baia. Não sei se você já viu aqueles corredores no Jockey Club que fica na baia e está pronto para sair, só esperando a portinha abrir para ele correr. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora da gente viver algo inédito em Deus. Chegou a nossa vez da gente viver o extraordinário daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas renovação começa na mente. Renovação começa na mente. Aquilo que você pensa vai influir naquilo que você fala. Aquilo que você fala vai influir naquilo que você age, do jeito que você se comporta, do jeito que você age com as pessoas. Aleluia. Fica de pé, a gente vai encerrar. Eu queria orar junto com você rapidamente. Não fique disperso, não se distraia. Oh, aleluia. Vamos lá, Rávila, vamos fluir. E eu queria que você colocasse de fato agora o seu coração envolvido nessa oração. Faz a tua oração aí particular. Reveja tudo aquilo que foi de errado em 2024, que não funcionou, que não deu certo. Eu tenho considerações a fazer sobre 2024, daquilo que não deu certo na minha vida. Para mudar em 2025, eu já comecei a colocar em prática. Faz a tua oração também agora nesse momento. Oh, aleluia. Pai, eu te dou graças. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós queremos ver o teu mover e o teu agir nesse ano de 2025, ano do inédito, onde coisas que nunca aconteceram irão acontecer, onde coisas que nunca fizeram parte da nossa vida vão fazer, onde áreas que estavam paradas, Pai, eu declaro funcionando e voltando a funcionar bem na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para você, Senhor. Nós dizemos, ano do inédito, se manifeste em nosso meio, se manifeste em nossa vida, se manifeste nos nossos dias, permeie o nosso janeiro, nosso fevereiro, nosso março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, inédito. E vivendo a parcialidade não, mas a totalidade de tudo aquilo que você tem para nós, Pai. Ah, Senhor, ainda que situações contrárias se levantem, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu declaro os pensamentos alinhados, pensando certo, agindo certo, pensando certo, falando certo, pensando certo e falando certo. Oh, Espírito Santo de Deus, um novo tempo, uma nova fase, uma nova oportunidade se abre, um novo se abre, para que a gente possa viver o extraordinário. Não seremos mais os mesmos.
31 de dezembro de 2025, nós vamos poder dizer: esse foi o ano do inédito. Ano do inédito. Ano do inédito. Aquilo que na sua capacidade humana, limitada, reduzida, a gente não poderia fazer, mas Deus vai fazer. Vai te levar em lugares inéditos, por causa da unção que você carrega e do coração alinhado que você tem. Tu aí, continue, não pare, não desista. Porque muitas vezes vá para cima. Aleluia. Patrício, Rafaela, vem cá. Fica aí.
Aleluia.